O Brasil está em crise e vamos direto ao ponto. Os 106 milhões de brasileiros dependem diretamente da arrecadação de impostos. Sim, mais da metade da população está vivendo de Bolsa Família, aposentadorias, pensões ou empregos públicos. A dívida pública só cresce e os impostos são absurdos. Mas a pergunta que não quer calar é: será que essa bomba chamada Brasil vai explodir? Existe solução para essa crise iminente? E os sinais, já estão claros? Tudo isso eu vou explicar no vídeo de hoje, então já clica no like e se inscreve no canal. Déficit fiscal. Déficit fiscal é o governo gastando mais do que arrecada. O Brasil se tornou o país mais endividado da América Latina, ultrapassando China, Índia e Argentina. Pense nisso como um amigo que sempre deve dinheiro. Eventualmente, ninguém mais vai emprestar para ele. O governo está nessa posição, sem dinheiro para investir e se afundando em dívidas. Para 2024, a dívida pública bruta do Brasil deve alcançar 86,7% do PIB. Isso significa que o governo precisa tomar medidas drásticas. No mundo dos negócios, se uma empresa gasta mais do que ganha, ela corre o risco de falir. O mesmo princípio se aplica ao governo, ele precisa equilibrar as contas. O problema é que, ao invés de cortar gastos e aumentar a eficiência, o governo muitas vezes opta por aumentar a dívida. Comparação internacional. Comparando com outros países, a situação do Brasil é alarmante. A dívida brasileira é maior que a da Índia e da China, duas das economias emergentes mais significativas do mundo. Esses países conseguem manter suas dívidas sob controle enquanto investem pesado em infraestrutura e desenvolvimento. No Brasil, a dívida crescente impede investimentos em áreas cruciais como educação, saúde e infraestrutura. Enquanto isso, o Brasil, com uma dívida pública crescente, está cada vez mais limitado em sua capacidade de fazer investimentos que impulsionem o crescimento econômico. Taxa de juros. A taxa Selic está alta e deve permanecer em 10,5% por mais 2 meses. Isso desacelera a economia, com lojas vazias e menos dinheiro em circulação. Empresários não têm incentivo para investir. Com juros altos, é mais seguro deixar o dinheiro rendendo do que arriscar em novos negócios. Por isso, a economia estagna. Quando você vai ao shopping e vê lojas vazias, isso é um reflexo direto da alta taxa de juros. O consumo cai porque as pessoas preferem economizar. Com menos consumo, as empresas vendem menos, o que resulta em menos contratações e mais demissões. É um ciclo vicioso que afeta toda a economia. Empresários hesitam em expandir seus negócios ou contratar novos funcionários, pois o custo do crédito é muito alto. Além disso, a alta taxa de juros impacta negativamente o crédito ao consumidor. Com o custo do financiamento elevado, menos pessoas podem se dar ao luxo de financiar a compra de bens duráveis, como carros e imóveis, o que diminui ainda mais o consumo e, por consequência, a produção industrial. Dólar em alta. O dólar está batendo R$ 5,70. Com os juros altos nos Estados Unidos, investidores preferem colocar seu dinheiro lá, fortalecendo o dólar. O déficit fiscal também contribui para essa alta. Menos confiança no Brasil faz investidores venderem reais e comprarem dólares, desvalorizando ainda mais nossa moeda. Além disso, o dólar alto impacta diretamente no custo de produtos importados, desde eletrônicos até alimentos. Isso pressiona a inflação, que já está alta, e reduz ainda mais o poder de compra da população. O sonho de viajar para o exterior ou até mesmo comprar produtos importados fica cada vez mais distante. A desvalorização do real não afeta apenas os consumidores, mas também as empresas que dependem de insumos importados para suas operações. Com os custos de importação mais altos, essas empresas são forçadas a aumentar seus preços ou a reduzir suas margens de lucro, o que pode levar a cortes de empregos e a uma desaceleração ainda maior da economia. A curva de Laffer explica que aumentar impostos pode resultar em menor arrecadação. Se o governo tomar todo o dinheiro que você ganha, você para de trabalhar, e o governo acaba sem arrecadar nada. É isso que está acontecendo no Brasil com impostos cada vez mais altos e arrecadação em queda. Vamos ilustrar isso com um exemplo prático. Imagine que você venda brigadeiro por R$ 2. Se o governo decidir que você deve pagar 100% do que ganha em impostos, você não teria incentivo nenhum para continuar vendendo.
Da mesma forma, empresas e empreendedores perdem o estímulo para crescer e contratar mais gente se a carga tributária for insuportável. A lógica por trás da curva de Laffer é que há um ponto ideal de tributação onde o governo maximiza sua arrecadação sem desincentivar o trabalho e o investimento. No Brasil, parece que estamos bem além desse ponto ideal. A carga tributária excessiva desestimula a produção e a inovação, levando a um círculo vicioso de baixa arrecadação e baixo crescimento econômico. Previdência Social. A Previdência tem problemas graves. O dinheiro que você contribui hoje vai para quem já está aposentado, como uma pirâmide financeira. A pirâmide etária do Brasil está se invertendo, mais idosos e menos jovens contribuintes. Em 2060, 30% da população terá mais de 60 anos. Vamos detalhar isso mais. No passado, a arrecadação da Previdência era suficiente para cobrir as aposentadorias e ainda sobrava dinheiro. O governo usou essa sobra para outros fins, o que parecia uma boa ideia na época. Porém, com o envelhecimento da população e a queda na taxa de natalidade, há cada vez menos contribuintes para sustentar um número crescente de aposentados. Problemas da Previdência. 1. Inversão da relação contribuinte e recebedor. Antigamente, mais pessoas contribuíam do que recebiam. Hoje, com o envelhecimento da população, essa relação está se invertendo. Uso indevido de fundos. O governo utilizou parte dos fundos da Previdência para outros propósitos, deixando a Previdência com um rombo financeiro. 3. Pirâmide etária. A pirâmide etária do Brasil está se invertendo. Em 1980, 50% da população tinha menos de 20 anos. Em 2023, esse número caiu para 37%, e a tendência é de envelhecimento contínuo. 4. Taxa de natalidade. A taxa de natalidade caiu drasticamente. Em 1960, a média era de 6,3 filhos por mulher. Hoje, é de apenas 1,5. Isso significa menos jovens no futuro para sustentar a Previdência. Além disso, a aposentadoria precoce e os benefícios generosos tornam a situação ainda mais insustentável. Em muitos países, a idade mínima para a aposentadoria está aumentando, mas no Brasil, ainda há resistência a essas mudanças necessárias. Sem reformas estruturais, a Previdência vai se tornar um fardo insuportável para as futuras gerações.